Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre a relação entre tipos e gêneros textuais e as suas funções sociocomunicativas, né? Vamos ver esses gêneros textuais, os tipos textuais, a função sociocomunicativa que está totalmente interligada aos gêneros textuais e vamos ver também algumas questões do Enem, para que vocês tenham ideia de como isso é cobrado, né? Como a tipologia é cobrada e como os gêneros textuais são cobrados, né? É importante que vocês façam essa diferenciação. Tipologia textual são categorias fixas. Elas têm aquelas características fixas, enquanto que gêneros textuais não, são mais maleáveis, né? Eles estão mais ligados à questão sociocomunicativa. Então, vamos lá ver essa diferença e compreender essas características. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificações de textos criados a partir da vida cotidiana. Estão intimamente ligados às práticas sociais de uma comunidade. Para que o objetivo do gênero seja concretizado, ocorrem os tipos textuais, que caracterizam a forma de interlocução, podendo variar de acordo com a intenção comunicativa. Os gêneros textuais representam a universalidade dos textos, por isso eles são entendidos como infinitos. Por quê? Porque o tempo todo estão surgindo novos gêneros e outros vão entrando em desuso. Então, os gêneros textuais eles estão muito ligados com a função social da linguagem. O que eu quero passar com aquele texto? O que eu quero comunicar através daquele texto? Então, estamos sempre rodeados de gêneros textuais, seja no outdoor, bilhete, e-mails, redes sociais, as notícias, carta pessoal. Então, é uma infinidade de gêneros textuais, porque os gêneros textuais estão relacionados às situações sociocomunicativas, às situações do nosso dia a dia. Enquanto que os tipos textuais são categorias fixas, que nós vamos ver aqui ao longo da aula. Os gêneros textuais estão diretamente ligados às práticas sociais, por isso são inúmeros e variados. Portanto, o que é falado, a maneira como é falado e a forma que é dada ao texto são aspectos que estão ligados ao gênero textual. Assim como a vida social está em constante mudança, novos gêneros surgem enquanto outros desaparecem. Os gêneros textuais estão profundamente conectados ao comportamento social das pessoas. Portanto, são facilmente identificáveis, pois são tão inúmeros quanto as práticas sociais. Não são eternos, pois seguem as mudanças advindas da necessidade que a sociedade impõe. O folhetim, por exemplo, que possuía a função de apresentar textos literários até o final do século XIX, deixou de existir. Atualmente, utiliza-se a fanfiction, um gênero literário desenvolvido por amantes da literatura que escrevem textos a partir das narrativas que conhecem. Certamente, muitos gêneros foram deixados de ser utilizados e novos gêneros surgiram, principalmente os gêneros digitais. Nós temos uma gama enorme de gêneros digitais, aqueles que são relacionados às redes sociais, ao e-mail, né? Tudo que está relacionado à tecnologia, tudo que está relacionado à questão da internet. E aí, esses gêneros textuais, eles trazem para nós uma nova forma de interação, uma nova forma de comunicação e também uma nova linguagem. A maneira como nós nos comunicamos através das redes sociais é diferente da maneira como nós nos comunicamos através de um texto descritivo, argumentativo, né? Então, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas características. Dessa forma, novos gêneros textuais surgem com frequência e outros deixam de existir. Os gêneros são constituídos a partir de características linguísticas que são próprias, como a classe gramatical predominante, os tempos e os modos verbais, as relações lógicas. Já os tipos textuais
são independentes em relação ao gênero e caracterizam a forma de interlocução. Como é que vai se dar essa mediação entre emissor e entre o receptor, né? Como se dá essa relação entre o emissor e o interlocutor, podendo variar de acordo com a intenção comunicativa. Além disso, são mais limitados, as categorias dos textos são mais limitadas, as tipologias textuais são limitadas. A maioria dos autores categorizam em 5, né, colocam 5 categorias, como vamos já ver aqui ao longo da aula. Quais são essas? Quais são os 5 tipos textuais? Alguns autores colocam outros, né? Acrescentam mais de 5. Mas vocês vão encontrar esses 5 como principais. Na maioria dos livros, das gramáticas, na maioria das pesquisas que vocês fizerem, vocês vão encontrar essas 5 categorias, tá? Posso encontrar outra? Pode acontecer de algum autor colocar a característica dialógica, né? E colocar outras classificações, mas essas aqui são as que vocês vão encontrar com maior frequência e com a característica mais marcante. Quais são os 5 tipos textuais? O narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Elementos dos gêneros textuais. Cada gênero textual é identificado a partir de elementos básicos. Por exemplo, o assunto, que é o conteúdo que motivou a produção do texto. Esse texto fala sobre o quê? Qual é o tema desse texto, né? A finalidade, para que esse texto foi escrito? O que eu quero passar com esse texto? No caso, o objetivo que o gênero deverá cumprir. Qual é o objetivo do gênero? Por exemplo, a notícia, qual é o objetivo do gênero? É informar, certo? Notificar, solicitar, argumentar. Qual é, por exemplo, a finalidade de uma bula de remédio? Instruir, orientar. Então, cada gênero e cada tipologia tem uma finalidade específica. O perfil do interlocutor é o reconhecimento do emissor e do leitor do texto, para saber o nível de linguagem a ser empregado, quantidade de informações e outras estratégias que possam tornar o texto eficaz quanto à comunicação. Então, todos esses elementos devem ser levados em conta. O suporte é o meio pelo qual o gênero se apresenta. Exemplo, se é papel, se ele está ali na parede, se é um rótulo, ou se ele está na TV, na internet, no rádio. Então, o suporte ele é muito importante. Por exemplo, vocês pegam um texto e vocês sabem que o suporte daquele texto é um jornal impresso, então aquilo já dá muitas dicas para vocês, já traz uma característica daquele tipo de linguagem. Se o suporte é uma revista digital, vocês sabem que ela já tem uma linguagem mais interativa, uma linguagem mais dinâmica. Então, o suporte vai trazer também essas características. O estilo, a forma como as palavras são organizadas no texto, criando determinado efeito de sentido. Isso marca muito os autores. Cada autor tem um estilo, tem um jeito de produzir, de escrever. E às vezes, mesmo que você não tenha ali identificado o nome do autor, às vezes, pelo estilo, você consegue identificar um autor. Ou até fazer a comparação. Não, olha, esse autor tem um estilo parecido com aquele. Eles escrevem de forma parecida, forma semelhante, né? Então, o estilo também é bem marcante. Então, vamos ver aqui algumas questões do Enem, como é que vocês vão encontrar tipologia textual e como vocês vão encontrar gêneros textuais no Enem. Gêneros vocês vão encontrar uma infinidade. O Enem adora charge, tirinhas, os gêneros digitais, bula, narrativas, vão encontrar uma inúmera possibilidades, né? Contos, romances, fábulas, cada vez vocês vão se deparar com gêneros desse tipo. E as tipologias? Nós temos a tipologia narrativa, nós temos a tipologia dissertativa, argumentativa, que vai ser a mais cobrada, né? No caso, que é a cobrada na redação do Enem. E temos também a descritiva, porque ao longo da sua redação, você pode descrever determinada situação, determinada pessoa, objeto, determinado ambiente. Por isso que dentro de um mesmo texto, eu posso ter mais de uma categoria. Eu posso ter tanto a descrição, quanto a narração, quanto a dissertação. Claro que uma vai se sobressair, uma vai se destacar mais em relação a outras, né? Aqui eu tenho um gênero textual. Se vocês perceberem, os dois falam
né, sobre o mesmo tema. Só que o primeiro, se vocês conseguirem perceber, ele é um verbete de dicionário. Ele traz ali o significado da palavra amor, né? Mas claro que o significado dessa palavra é algo muito subjetivo. Nós temos aqui vários significados dentro do dicionário, mas se eu perguntar para vocês, cada um teria uma definição diferente. E utilizando essa mesma linguagem, ele faz o quê? Ele faz uma propaganda, né? Um anúncio publicitário fazendo uso disso também, né? Amor, remédio milagroso, né? Este produto contém sentimento que predispõe alguém a desejar o bem, sentimento de dedicação absoluta, sentimento de afeto ditados por laços de família, sentimento terno ou ardente por outra pessoa, adoração, amizade, cuidado, solidão, carência, e aí ele vai dando várias informações, né? Ele, além dele ser também um verbete de dicionário, ele parece muito com o quê? Com a bula de um remédio. Por que parece com a bula do remédio? Ele diz, este produto contém indicações e posologia. Quantidade que você deve tomar. Qual a quantidade de amor? Aqui diz sem restrições. E aí ele vai fazer, ó, esse jogo com qual? Com, ali no caso, a propaganda também de um medicamento, né? Medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. Ele está falando de um remédio, será? Essa linguagem a gente sabe que é uma linguagem que vem, né, dos remédios. É uma linguagem mais farmacêutica, né, mais relacionada aí a essa questão. Lá embaixo ele diz, adote um cão do canil municipal. Então ele diz, ó, cuidado. Este produto pode causar dependência. É do remédio que ele está se referindo? Não, né? Ele está se referindo à adoção dos animais. Mas antes ele faz a relação entre os dois textos. O amor, que é um remédio milagroso, ele vem ali, né, com significado de amor, e vem como se fosse uma bula, dando as orientações sobre o amor. Postologia, indicações. E no outro ele faz esse jogo, medicamento genérico, atenção, esse produto pode causar dependência. Então é muito comum vocês encontrarem dessa forma na redação, ou na redação, nos textos que vão servir de motivadores e na própria prova do Enem. Vamos lá para o comando da questão, então. Nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para. Ele tem não só um gênero textual, ele tem ali a bula, como se fosse uma bula de um remédio, e tem a publicidade dos medicamentos genéricos, que na verdade seria um cartaz sobre a adoção. Então, para que ele fez isso? É um mecanismo discursivo que serve para quê? Foi utilizado para, letra A, destacar a fidelidade dos cães. Letra B, realçar as vantagens de se adotar um cão. Letra C, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. Letra E, enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães. Sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. E aí, qual vocês marcariam? Essa é uma questão, né, que se você lesse com bastante atenção, já era uma questão garantida aí no Enem, se você pegar esses elementos, né, que estão bem presentes lá no texto. Então, na verdade, ele quer mostrar quais são as vantagens de se adotar um cão, né? Ele diz que é um amor sem limite, né? Pode causar dependência, mas é uma dependência positiva, né? Ele está tratando ali no caso da afetividade. Outra questão do Enem, né? Olhem sempre o suporte, como eu falei para vocês, olhem sempre a referência. Lá embaixo ele diz assim, ó, poemas classificados. Bruno Félix. Classificado, quando eu digo classificado, está remetendo a quê? Né? Classificados seriam o quê? Seriam anúncios publicados, né, em redes sociais, em jornais, em sites. Então vamos ver. Vendo o imóvel. Atenção. Em ótima localização, te vi passando pela primeira vez. E à primeira vista fiquei assim, sem reação, vendo imóvel. Olha só os jogos de palavras que ele diz. Primeiro ele faz um anúncio, que ele vende imóvel. Né? Ele está vendendo um imóvel. Você imagina o quê? Está vendendo uma casa, um apartamento, um prédio comercial. Né? A gente pensa logo algo dessa forma. Está vendendo um imóvel. Mas à medida que você vai lendo o texto, ele vai lhe dando outras pistas. Ele vai lhe dando um outro contexto, um outro sentido.
Ele diz, em ótima localização ele viu determinada pessoa passando pela primeira vez. E quando viu aquela determinada pessoa pela primeira vez, ele ficou imóvel. Fiquei ali te vendo imóvel. E aí já passa para um outro sentido. Não mais no sentido de vender, e sim de olhar e de ficar imobilizado. Vamos então para os comandos da questão. Com o propósito de realizar uma intervenção artística, o poeta Bruno Félix desperta o interesse dos leitores a partir de uma nova forma de apresentar o gênero textual poema. Ele saiu, daquela maneira de se escrever poema mais tradicional. Sobre esse texto, pode-se afirmar que, letra A, o autor brinca com a linguagem a partir de uma variação coloquial urbana. Letra B, o título explora a ambiguidade da expressão vendo o imóvel, desfeita pelo uso da vírgula no último verso. Letra C, o autor inova o gênero poético ao vincular o texto em meios de comunicação, por qual geralmente os leitores são desinteressados. Letra D, há rimas organizadas de forma simétrica, respeitando as características das poesias tradicionais. Letra E, a quebra de expectativa descaracteriza o gênero poesia, que deveria se estruturar de uma forma mais harmoniosa. E aí, conseguiram identificar? Conseguiram identificar a resposta correta? Vamos ver? Então, o autor inova o gênero poético ao vincular o texto a um meio de comunicação por qual os leitores são desinteressados, Eles estão ali, A gente sabe que também tem uma ambiguidade, Qual é a ambiguidade? Vendo e vendo. Vendo de vender e vendo de olhar. Mas aí ele escolheu esse recurso por quê? Ele escolheu esse recurso porque você só vai buscar os anúncios, os classificados, se você tem aquele objetivo de procurar determinado imóvel, determinado objeto. Então, é um gênero textual que as pessoas não têm tanto interesse, a não ser que ela vá buscar com aquele objetivo específico. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista, ampliada, o livro em 1988 pelo galerista Jacques Ardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre os nomes dos movimentos Arte Knife do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardes. O termo em francês foi adotado por designers internacionalmente, a produção que no Brasil é chamada de arte popular, esse termo que na verdade é em francês, não sei se a pronúncia foi correta, aqui no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, como ele esclarece. O organizador do livro explica que a obra não tem pretensão de ser um dicionário, falta muita gente, são muitos artistas. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos, então está aí no passado, esse A está no passado. Ela inclui artistas em atividades atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Arte Knife no Brasil traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Na verdade, essa arte significa o quê? Uma arte que não tem regras, mais autodidata, cada um se expressa de maneira mais individual, mais particular, sem seguir algumas normas, algumas regras. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência. Qual foi a sequência que ele utilizou para compor o texto dele? Foi uma sequência, letra A, injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. Letra B, foi uma sequência argumentativa, caracterizada pelo uso dos adjetivos sobre o livro. Letra C, narrativa, construída pelo uso de discursos direto e indireto. Letra D, descritiva, formada com dados das editoriais da obra. Letra E, expositiva, composta por informações sobre a arte knife. E aí, o que vocês diriam? Dentro da sequência que ele utiliza, vocês percebem uma sequência injuntiva, argumentativa, narrativa, descritiva ou expositiva?
Vamos lá para a resposta? A resposta correta, expositiva, porque ele vai expondo todos os dados de como a obra foi composta. Então é isso, turma, nossa aula vai chegando ao fim. Lembro vocês que nós teremos ainda outras aulas específicas para tratarmos sobre tipos textuais. Um grande abraço e até a próxima.